Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 464 a 469. Continuamos tratando do tema da encarnação de Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então vamos lá. Bom, o ponto 464 nos diz o seguinte: o acontecimento único e absolutamente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja parte de Deus e em parte homem, nem que seja resultado de uma mistura confusa do divino com o humano. Ele se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa verdade de fé teve a Igreja a defender e clarificar no decurso dos primeiros séculos, principalmente diante das heresias que a falsificavam. Ponto 465. As primeiras heresias negaram menos a divindade de Cristo que a sua verdadeira humanidade. E aí nós temos como exemplo disso o docetismo e o gnosticismo. Desde os tempos apostólicos, de que a fé cristã insistiu sobre a verdadeira encarnação do Filho de Deus vindo na carne. Mas a partir do século III, a Igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata, um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. A heresia, no caso aqui, era chamada de adopcionismo. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou seu credo, que o Filho de Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, aquilo que a gente chama teologicamente e tecnicamente de homoousios ao Pai, condenou Ario, o arianismo, o qual afirmava que o Filho de Deus saiu do nada e deveria ser de uma substância diferente do Pai. Ponto 466. A heresia nestoriana via em Cristo, o dito nestorianismo, claro, via uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Perante esta heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso, Terceiro Concílio de Éfeso, em 431, confessaram que o Verbo unido na pessoa, uma carne animada por uma alma racional, se fez homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu e fez sua desde que foi concebida. Por isso o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou, com toda a verdade, mãe de Deus, por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus dela tenha recebido a natureza divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual sua pessoa se diz que o Verbo nasceu segundo a carne, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente reza a oração da Ave Maria, a gente reza sempre isso. Bom, vamos adiante. Ponto 467. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha deixado de existir como tal em Cristo, sendo assumida pela sua pessoa divina, de que Deus, confrontando com esta heresia, o Quarto Concílio Ecumênico de Calcedônia no ano confessou. Na sequência dos Santos Padres, ensina-nos unanimamente que se confesse um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente perfeito na divindade e perfeito na humanidade, sendo o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, pela sua divindade, consubstancial à nossa
a nós pela sua humanidade, semelhante a nós em tudo, menos o pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias por nós e pela nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é abolida pela união. Antes, as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas numa só pessoa, numa só hipóstase. Ponto 468. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, o Quinto Concílio Ecumênico reuniu-se em Constantinopla em 535 e confessou, a propósito de Cristo, não há nele senão a hipóstase ou pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um da Santa Trindade. Tudo na humanidade de Cristo deve, portanto, ser atribuído à sua pessoa, divina como seu sujeito, não só os milagres, mas também os sofrimentos e a própria morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória, e um na Santíssima Trindade. Enfim, ponto 469. Assim, a Igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Filho de Deus feito homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Id quod fuit remancit et quod non fuit assumpsit. Continua a ser o que era, assumindo o que não era. Como canta a liturgia romana, a liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: o Filho único, o Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes para a nossa salvação, encarnar no seio da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. E sem mudança, nós vos fizestes homem e fostes crucificado. Ó Cristo de Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, que sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. Essa descrição doutrinal, ela é extremamente cristológica. Então, a confissão de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ela constitui o coração, o centro da fé cristã. A encarnação, ela não produz um ser híbrido, nem uma justa posição externa de divindade e humanidade, mas é uma união real e substancial das naturezas completas, divina e humana, numa única hipóstase ou pessoa divina, o Filho eterno do Pai. Então a Igreja, ela sempre rejeitou, primeiro, a divisão de Cristo em dois sujeitos, que era o erro de Nestório, daquela heresia que a gente chama de nestorianismo. A dissolução da humanidade na divindade, que é o erro monofisista. A negação da verdadeira humanidade, que é o docetismo, que o Cristo teria apenas sido adotado. E a negação de Ario, que é a negação da consubstancialidade divina do Filho. São Tomás de Aquino, ele vai sintetizar este pensamento em Cristo. Há uma só pessoa, duas naturezas. A pessoa divina, as naturezas são divina e humana. Suma Teológica, ponto 3. Explicação teológica que a gente pode colocar para clarificar um pouquinho este pensamento. A fé, ela é clarificada na história da Igreja através do embate contra as heresias. Então, cada heresia, ela trouxe uma reflexão diferente para que a teologia chegasse àquilo que ela é hoje. A teologia do credo, ela se apresentasse como ela é hoje. Então vamos ao primeiro ponto, a defesa da verdadeira humanidade, que está no ponto 465. As primeiras heresias, especialmente do docetismo e do gnosticismo, revelavam que Cristo tivesse assumido a humanidade numa
uma humanidade real, reduzindo sua carne a uma aparência. Contra isso, a fé apostólica, ela insiste na confissão de que o Filho veio na carne. 1 João 4,2 vai dizer isso. Santo Inácio de Antioquia, ele vai afirmar com vigor, dizendo que Jesus Cristo foi verdadeiramente da descendência de Davi. Segundo a carne, verdadeiramente nasceu e verdadeiramente sofreu e verdadeiramente ressuscitou. Isso está na carta aos Esmirnenses, ponto 1 e 2. Sem verdadeira humanidade, não há sofrimento do Redentor, não há morte real, não há redenção do homem inteiro. Então, essas afirmações sobre o primeiro ponto, elas são extremamente importantes para todos nós na compreensão. E, na sequência disso, o ponto 465 vai nos dar algo muito importante para refletir. A partir do século III, a Igreja ela enfrentou a negação da divindade plena de Jesus Cristo, o Filho, especialmente numa heresia chamada arianismo, que afirmava que o Filho seria apenas uma criatura. O Concílio de Nicéia, ele proclamou em 325, gerado, não criado, consubstancial, homoúsios ao Pai. Essa definição, ela salvaguarda a verdade de que Cristo não é um intermediário entre Deus e o mundo. Ele é o próprio Deus que nos salva. Santo Atanásio, ele ensina que se o Filho não é verdadeiro, não pode divinizar-nos. Ele vai escrever isso numa obra chamada Contra Arianos, esse é o seu nome. E isso ele vai trazer a nós aquilo que a gente chama de demonstração hipostática, ou seja, a demonstração da união hipostática. Isso nós vamos ter no ponto 466, contra o nestorianismo, ou seja, afirmar que Cristo é uma pessoa, é só uma pessoa. O Nestório, ele afirmava a existência de duas pessoas em Cristo, uma divina e outra humana. Contra isso, São Cirilo de Alexandria e o Concílio de Éfeso, em 431, afirmaram que o Verbo, unindo-se a si uma carne animada por uma alma racional, fez-se homem. Então, a humanidade de Cristo, ela não subsiste por si mesma, mas existe na pessoa do Verbo. Por isso, Maria é legitimamente chamada de Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. São Cirilo, ele vai declarar que não adoramos um homem unido ao Verbo, mas um só e mesmo Filho. Isso está na carta Nestório. O ponto 467 vai nos dar muitas formulações aqui para a gente entender aquilo que as ferramentas para ir contra uma heresia chamada monofisismo, onde se afirmava que existem duas naturezas. Os monofisistas, eles, assim por dizer, dissolviam a humanidade de Cristo na divindade. O Concílio de Calcedônia, em 451, ele responde que com a mais precisa certeza e com a mais precisa fórmula cristológica se entende que um só e mesmo Cristo, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. E essa definição garante à nossa fé três verdades fundamentais: a integridade da divindade, a integridade da humanidade e a unidade da pessoa do Filho. São Leão Magno, ele afirma no Tomos Aflamiano, que eu já citei várias vezes aqui, que cada natureza realiza o que lhe é próprio em comunhão com a outra. E o ponto 468, um ponto importantíssimo, ele vai falar que existe uma só hipóstase divina, pessoa, né? Então, o Concílio II de Constantinopla, em 553, ele afirma que em Cristo há uma só hipóstase, a do Verbo eterno. Tudo que Cristo viveu humanamente, nascimento, sofrimento, as suas palavras, os seus sentimentos, a sua fome, a sua dor, a sua morte,
pertence verdadeiramente à pessoa divina. Por isso a igreja pode afirmar: Deus foi crucificado na carne. São Gregório de Nazianzo, ele explica que o que não foi assumido não foi redimido. Então, Cristo assumiu o homem na totalidade, a humanidade na totalidade. Esta expressão de São Gregório de Nazianzo, para quem gosta das pesquisas, está na carta 101. Biblicamente, como é que a gente entende isso? Bom, verdadeira divindade. Primeira, João 1:1. O verbo era Deus. João 20:28. Meu Senhor e meu Deus. Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Conceito segundo. Verdadeira humanidade. João 1:14. O verbo de Deus se fez carne. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Semelhante em nós em tudo, exceto no pecado. Lucas 2:52. Cresci em sabedoria, estatura e graça. E aí nós vamos para o ponto 469, que arremata todo esse entendimento do tema de hoje. A dimensão litúrgica, espiritual e salvífica. A fé em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, fundamenta três coisas. Fundamenta a liturgia, especialmente a Eucaristia, garante a eficácia da redenção e assegura a mediação perfeita entre Deus e os homens. E isso está também biblicamente acertado em 1 Timóteo 2,5. São João Paulo II, na carta apostólica Redemptor Hominis, número 7, ele vai falar o seguinte: somente porque é verdadeiro, Deus é verdadeiro homem. Cristo pode ser o redentor do homem. Cristo pode ser o redentor do homem. A liturgia, ela exprime essa fé quando ela proclama, e acho que todo mundo já discutiu, e continua a ser o que era e assumiu o que não era. A síntese conclusiva para nós catequistas, o que a gente pode tirar desses pontos 464 a 469, são 4 pontos muito importantes para a nossa instrução catequética. Jesus Cristo é a única pessoa divina, é uma única pessoa divina. Possui duas naturezas completas, a divina e a humana. Essas naturezas são unidas sem confusão e sem separação. Nele, Deus entra verdadeiramente na história humana. Para quê? Para salvá-la. Este é o mistério central do cristianismo, fundamento da fé, da esperança e da vida sacramental da igreja. Então, o estudo desses pontos que acabei de citar aqui, o ponto 464 ao ponto 469, são fundamentais principalmente para os neófitos, aqueles que estão buscando o batismo. Entender profundamente quem é Deus, quem é Jesus Cristo, como é que aquelas palavras do credo podem ser entendidas, vividas, amadas e, por isso, darmos glória a Deus. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, esta é a Escola Teófilos e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus e até o próximo ponto.